E bora lá, fiel, dar início a mais um vídeo do nosso canal aqui, Fiel do Bando, para falar de Corinthians e Internacional. Amanhã tem esse clássico aí, Coringão enfrenta o time do Internacional na Neoquímica Arena e nós vamos estar lá presente fazendo pré-jogo, pós-jogo, por isso já se conecta aí no canal, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sino e já deixa o seu like também para dar aquela fortalecida. Vamos trazer aqui as últimas notícias que antecedem esse clássico, então fica comigo aí para você ficar ligado em tudo, todas as novidades do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians joga contra o Internacional e aí, Lili Nascimento, é sempre um jogo daquele jeito que a gente gosta, hein? Tem provocação, tem brincadeira em rede social, mas claro que em campo vale muito para duas equipes que, claro, sonham com o título do Brasileirão. Lili. Com certeza, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, né? Ainda mais o Corinthians, que veio de uma derrota dura para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, precisa buscar pontos jogando em casa, diante da sua torcida. A gente tem que lembrar que é a estreia do técnico Dorival Júnior na Neoquímica Arena. A estreia como treinador foi lá em Novo Horizonte, mas na Neoquímica Arena, diante da torcida, será neste sábado. Aí vamos falar sobre os desfalques, tá? A começar pelo Gustavo Henrique, que nem viajou para Novo Horizonte. O Corinthians divulgou uma nota, ele vai passar por uma cirurgia de hérnia inguinal que vinha incomodando o zagueiro desde o início da temporada. Ele vinha jogando com dores, agora ele vai precisar parar. A cirurgia acontece hoje, ele deve ficar mais ou menos um mês fora. Então, um desfalque importante na defesa, né? Um setor que vem sofrendo bastante críticas aí por parte da torcida. Vamos ver como o Dorival Júnior vai montar a equipe nesse um mês aí sem o Gustavo Henrique. Memphis Depay. O Memphis não viajou para Novo Horizonte, ficou fazendo um tratamento por conta da pancada na perna direita. Ele seguiu esse tratamento, segue com esse tratamento, mas ontem já treinou com bola. Então há expectativa de que ele retorne para essa partida diante do Internacional e que o Dorival monte uma equipe com os titulares que não iniciaram jogando na Copa do Brasil. Então há muita expectativa para esse jogo. A torcida estará presente às 18h30 lá na Neoquímica Arena para ver o Corinthians em campo. O Corinthians tentando virar a chave, tirar aquela má impressão contra o Flamengo, mas desta vez diante do Internacional. Lembrando que na tabela do Campeonato Brasileiro o Corinthians é o 12º colocado, tem 7 pontos somados até aqui e vem, digamos assim, embalado, né? Porque venceu na estreia da Copa do Brasil, agora será o primeiro desafio de Dorival lá na Neoquímica pelo Campeonato Brasileiro, num jogo quente, aquele jogo que promete, né, Bruno? É sempre assim, com muita rivalidade. Obrigado, viu, Lili? A gente já volta. E agora, vamos relembrar aqui uma rivalidade que foi acendida nos últimos anos. Corinthians e Internacional. Uma rivalidade que ultrapassa limites estaduais. Não, é o novo DVD de 2016. Dá uma olhadinha aqui, acompanha. Rona, na tabela do campeonato. seja humilde, não é o seu dia, humilde, não é? porque os caras tomaram 7, velho. Em 2005, o Campeonato Brasileiro deu o que falar. Há 20 anos, Internacional e Corinthians disputavam o título do Brasileirão em uma competição cheia de polêmicas. E uma partida que aconteceu aqui no Pacaembu entre as duas equipes jogou ainda mais lenha na fogueira. Tinga foi derrubado na área. O árbitro Márcio Rezende de Freitas não marcou pênalti. E ainda deu o segundo cartão amarelo por simulação ao jogador colorado. A partida terminou em 1-1. Cavar um pênalti sabendo que eu poderia deixar minha equipe mal. Aí tá em primeiro lugar, nos tiraram. Hoje na chance de voltar ao primeiro lugar, nos tiraram também. Então você quer o quê? Pior que isso? Os ânimos já estavam exaltados por conta da máfia do apito. O Inter liderava a competição antes de o STJD remarcar 11 partidas por suspeita de manipulação de resultados. O Corinthians, que não tinha vencido nas partidas anuladas, levou a melhor nos jogos refeitos e ficou com o título. O pessoal sempre fala, mas o Corinthians ganhou roubado. Eu nunca enxerguei o nosso título dessa forma. Ao Internacional restou a revolta com o vice-campeonato. Em 2007, vingança colorada? Até hoje, corintianos acusam os colorados de fazerem corpo mole na partida contra o Goiás para ajudar no rebaixamento do Timão.
2009, o famoso DVD colorado com um dossiê de erros de arbitragem que favoreciam o Corinthians antes do último jogo da final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Chegou na final por erros de arbitragem. O que o Corinthians é beneficiado sempre? É uma indagação que eu deixo no ar do senhor. Em campo, o Corinthians levou a melhor e ficou com a taça numa partida que pegou fogo. D'Alessandro foi pra cima de William. Nós, jogadores, a gente não pensa como o Inter como rival. A gente vê o Inter como um grande time, um time que foi campeão de tudo. Em 2015, na vitória sobre o Colorado em Itaquera, provocação no telão da Arena Corintiana. Agora Corinthians de virada 2. 1 pro Inter. Ficou ruim pra você, Renata Van. Mandaram um negócio pra você aqui, parece que é um DVD. Outro? La décima, porque desde 2005 vocês estão chorando. Essa é a La décima. A revanche veio em 2023, com o fim de um tabu. Primeira vitória colorada em Itaquera. A Renata, é claro, que comemorou em uma versão mais moderna. Agora tá na nuvem e tá lá. Acabou o tabu, Ronaldo. Agora arruma outra desculpa, outro argumento que esse. Vou fazer Já era. No último confronto entre o Alvinegro e o Colorado pelo Brasileirão do ano passado, em Itaquera, as torcidas seguiram com as provocações. Vai ter que aguentar, o cabeça de pombo lá vai ter que aguentar. Ei, Renata, foi no DVD. Em campo, empate em 2-2 do Inter, já com Roger Machado, com o Corinthians de Ramon Dias. Amanhã, Dorival Júnior estará no comando do timão. Vai encarar um clube que treinou entre 2011 e 2012, conquistou por lá uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Gaúcho. Mas agora está à frente do Corinthians e um novo capítulo será escrito. Corinthians e Inter mais uma vez. Resta saber quem vai sorrir na segunda, aqui no Jogo Aberto. Eu tenho um palpite, mas não vou falar quem vai sorrir. Não, quem vai sorrir segunda-feira. Palpites. Ui. Tá nervoso? Nossa. Tenso. Como estou nervoso, olha. Vou fazer uma perguntinha pro meu amigo Cicinho, que não mente jamais. O Ronaldo falou de outro assunto a não ser esse hoje? Não. Desde ontem, na verdade. Então, e eu só respondo. Eu não provoco. Não, que isso? Não provoca quase nada. Mas hoje ele tá diferente. Eu cheguei ele falando que vai ser 2. O Ronaldo, mas ele tá diferente hoje. Por que ele tá diferente, Edu? Não sei, tá meio na dúvida, se Dúvida ganha. de quê? Eu não sei quem vai fazer o Não tá tão terceiro. confiante. Realmente estou na dúvida. Eu não sei quem vai fazer o terceiro gol. Essa é a minha dúvida. Você tá confiante ou não? O Dorival chegou agora também, né? É. E quem que vai ser a zaga? A zaga também, pelo amor de Deus. Nem Quem fala vai ser? de zaga, pelo amor de Deus. No único jogo do ano que Kaká o e Inter Félix tomou Torres. 3, ele fez 3 também. Quem tem 3? O Inter, o único jogo que ele tomou 3 no ano, ele fez 3. E no jogo que você tomou 4? Mas foi contra o Flamengo, né? Não foi contra... E contra o Flamengo eu empatei 1-1 no Maracanã. Foi contra o Nacional de alguma coisa, Nacional da Barra Funda, não? Que Não, é do Uruguai, campeão da Libertadores, várias vezes. É do Uruguai, né? É do Uruguai, Muito bem, eu quero deixar os créditos aqui, antes que eu me esqueça, ao canal ESPN, ao programa Sport Center e ao canal Band também, ao programa Jogo Aberto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu gostaria de saber de vocês aí qual a sua opinião para esse jogo de amanhã, esse clássico, Corinthians Internacional, às 18h30 aqui na Neoquímica Arena, e a gente vai estar lá, fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo. Por isso eu sempre recordo, eu sempre lembro vocês, se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sino, para você receber de primeira mão ali tudo o que a gente subir aqui no nosso canal, beleza? Bom, o Corinthians, vocês muito bem viram, vai ter o desfalque aí com exceção do Garro, que a gente já sabe, do Gustavo Henrique, que vai fazer essa cirurgia, e o Memphis seguramente vai estar de volta, então vai estar compondo aí o elenco do Corinthians. Qual a sua opinião para o jogo de amanhã? A gente ainda não sabe qual é a escalação do Dorival, pode ser que ele venha aí com uma surpresa, né, já que ele surpreendeu todo mundo no último jogo contra o Novo Horizontino, ninguém esperava aquela escalação, então não sabemos ainda qual vai ser o time que ele vai entrar amanhã, já que na terça-feira temos um jogo importante também, de vida ou morte, onde o Corinthians não pode perder se ele quiser se manter vivo na Copa Sul-Americana, tem que ganhar do América de Cali aqui em casa. Então, o que o professor Dorival vai aprontar para essa escalação de amanhã?
eu acredito que são 2 jogos importantes, até porque o Campeonato Brasileiro, jogando em casa, não podemos perder esses pontos para não fazer falta no final do campeonato e ficar aquele desespero que foi o ano passado, o Corinthians lutando aí para não cair para a segunda divisão. Então tem que somar ponto agora no início, garantir ali já os 45 pontos o quanto antes para não ficar sofrendo depois no final do campeonato. Ah, Thiago, mas você está sendo negativo, tá? O Corinthians não pode ser campeão? Meus amigos, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e o Corinthians, honestamente, para ser sincero, não deve focar no Brasileiro, meu ponto de vista. A gente, se quiser ganhar mais um título esse ano, temos a Copa Sul-Americana em primeiro plano, minha opinião, tá? Segundo plano, Copa do Brasil. E o brasileiro, terceiro plano. O brasileiro é garantir ali as primeiras posições, por se acaso Sul-Americana e Copa do Brasil não vem, a gente pelo menos garante ali os 6 primeiros lugares para poder estar na Libertadores do ano que vem. Essa é a minha visão. Se você pensa diferente, não tem problemas. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Mas eu acho que o Corinthians deveria trabalhar esse ano em prol disso, em se manter ali entre os 6 primeiros colocados do Brasileiro e focar na Sul-Americana. Se der ruim na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. Mas essa é uma mera opinião minha como torcedor. Bom, a gente não sabe ainda qual é a escalação do Corinthians. Se eu souber, eu vou trazer aqui também no canal. E eu fiz aí um vídeo mais curto, né? Falando sobre um vídeo do Marcelinho, que tá rodando aí nas redes, falando sobre o Carlos Miguel, que ele tá arrependido, ele quer se retratar com a torcida do Corinthians, ele quer voltar. O que você acha? Se você não viu esse vídeo ainda, eu tô passando aqui para você a notícia. O que você acha, na sua opinião? Você, como torcedor do Corinthians, você aceitaria o Carlos Miguel de volta? Você acha que ele tem o direito de ter mais uma oportunidade no Corinthians depois dele ter saído da forma que ele saiu? Deixa nos comentários aí também. Enfim, qualquer novidade do Coringão eu trago de volta aqui pro canal. Por isso não se esqueça de se inscrever, de ativar o sino e deixa o seu like também, porque isso me ajuda muito, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e vai Corinthians!